João 7, 37 ao 38. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios. E nem esperei levantar, né? De águas vivas. Amém. Acabou, pode sentar. Foi mal. É porque eu estou muito acelerado. É que meu esboço tem 6 folhas. Mas obrigado. Parabéns pelo respeito ao Senhor. Parabéns, Moisés. Amém. Eu li João 7, 37 a 38. Eu vou ir desacelerando aos poucos. Nessa noite a gente vai falar sobre a água viva do Senhor. Amém. Cadê o Léo? Léo que toca teclado. Não é Leonardo? É Léo, não é? Não é Léo, não? Eu tenho intimidade, pá. Não sei de onde eu tirei, mas eu tenho. Vai te incomodar se você tocar um pouquinho aqui? Eu gosto de música. Tem gente que não gosta, eu gosto muito. A gente vai falar sobre água viva. A água viva, ela tem 2 significados. Um, que é aquele bicho que te queima na praia. Não é disso que a gente vai falar, tá? Não é disso. E a água viva, ela se refere também a uma água que nasce de uma fonte, que brota e que jorra em grande quantidade. As pessoas falam assim: quer salvar um rio, proteja a fonte. Compreende? Isso para a igreja é a mesma coisa. Quer salvar a igreja, proteja a fonte. Preserve a palavra de Deus. Uma igreja destruída quando a palavra de Deus, a fonte não é preservada. Então assim, porque por mais que o rio esteja poluído, se você parar de poluí-lo, com o tempo, a fonte vai limpar o rio. Porque as águas puras vão começar a correr, vai demorar, mas a poluição vai indo embora. Então assim, essa aí é o sentido da água viva. Vamos dividir um episódio aqui. João 4, versículo 3. Você pode acompanhar sentado mesmo? Eu vou ler alguns versículos saltados. Diz assim: deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. Versículo 4. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Replicou-lhe Jesus: se conheceres o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? Versículo 13 agora. E eu fui do 4, fui para o 10, fui para o 11, tá? Desculpa. Versículo 13. O pessoal de Sulacap já está mais ou menos acostumado com esse meu ritmo meio esquizofrênico, tá? Mas, vamos lá. Versículo 13. Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Versículo 14. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, nele será uma fonte a jorrar para a vida eterna. Versículo 16. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Finalzinho do 17. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido. 18. Porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tem não é teu marido. O que eu gosto desse texto é que quando Jesus está passando, o caminho dele, Samaria não estava no roteiro. Ele poderia passar de largo, ele não precisaria entrar em Samaria. Só que Jesus entra em Samaria. No versículo 4 versículo 4, do capítulo 4, vai dizer: era-lhe necessário passar por Samaria, porque Jesus sabia que ele encontraria aquela mulher. Jesus sabia da importância de entrar em Samaria, porque Jesus já sabia que encontraria aquela mulher no poço. E ele já sabia dessa conversa. Era necessário para ele passar ali. Eu não sei como é que está o teu coração e a tua mente nessa noite, mas eu creio mesmo, que da mesma forma que Jesus mudou a sua rota para encontrar com aquela mulher dentro de Samaria, até porque era um lugar que os judeus nem gostavam de andar. Era um povo desprezado pelos povos judeus, inclusive pelos discípulos. Jesus hoje está aqui para falar conosco. E assim, sem querer ser dessa nova onda, não é que nós somos muito importantes para Ele, mas Ele nos ama. Ele nos ama.
ama com uma tal intensidade que ele viria aqui para conversar com você, se só tivesse você aqui dentro. Se tivesse só você aqui dentro, qualquer um de vocês. Não foi ninguém lá na igreja, eu fiquei sozinho. Tipo, sei lá, se você passar aqui uma tarde, a igreja estiver limpando, posso entrar para orar, e você estiver sentado no banco desse aqui, e se Jesus estivesse passando ali fora, ele entraria para conversar com você. Ele entraria. A tua conversão causou festa no céu. Compreende? Jesus quer falar contigo nessa noite. Aproveite para ouvir o que ele tem a dizer para você. No versículo 14, ele vai dizer: quem beber terá uma fonte dentro de si a jorrar. E para onde essa fonte vai jorrar? Para a vida eterna. Compreende? Essa água, quando começa a jorrar dentro de nós, ela tem uma direção. A direção dessa água aponta para a vida eterna. E foi por isso que quando Jesus oferece essa água para essa mulher, ela na mesma hora é compelida a largar o pecado. E Jesus diz assim: olha, conserta a tua vida. Você já teve outros maridos. Esse homem que está contigo agora não é teu marido. Conserta a tua vida. Foi a primeira coisa que ela fez, foi tomar a consciência do pecado e abandonar o pecado. Compreende? Lembra? Se a fonte jorra, ela limpa o rio. Quando a fonte jorra, ela limpa a nossa vida. E é por limpar a nossa vida que essa fonte nos direciona, que o fluxo desse rio nos leva para a vida eterna. E por que nos leva para a vida eterna? Porque esse rio faz com que nós abandonemos o pecado. Compreende? Tudo bem até aqui? Tá dando para entender? Quer que eu volte para o menino lá do The Voice? Não? Cânticos capítulo 4, versículo 15. Diz assim: és fontes dos jardins, poço das águas vivas. Olha que legal, nessa conversa aqui entre o noivo e a noiva, você vê que o noivo, ele não diz assim: olha, você é fonte de água. Não, ele vai dizer assim: não, você é fonte de jardins. Você é fonte de jardins. Porque quando em um lugar tem água, tudo ao seu redor começa a florescer, a se embelezar. Não vai me julgar não, tá, irmão? Mas há um tempo atrás eu estava assistindo aquele programa no Discovery, que é aquele, fica tudo embaçado, tá? Que é aquele tal do Largados e Pelados. Eu estava assistindo aquilo. Que isso, pastor, assistiu? Bom, galera, que deve assistir. Mas deixa eu te falar. Deixa eu tirar um ensinamento aqui. Não assisto, perdão. Jesus me perdoa. O que acontece? Esse programa é sobre sobrevivência. Ele solta um casal sem roupa, não aparece nada, né? E como é que geralmente a gente que trabalha na selva, um montão de coisa. E aí sabe o que me chamou a atenção? É que eles não têm água, não têm comida, não têm nada. E eles têm a técnica de sobreviver na selva. E aí um daqueles homens falou assim: não, vamos naquela direção ali. Vamos naquela direção. Ah, por quê? Ele falou: tem água lá. E ela falou: como é que tem água lá? Eu falei assim: eu estou vendo uma palmeira. Se tem palmeira é porque tem água. E eles foram naquela direção. E é incrível que conforme eles vão chegando perto do leito, do rio, ou às vezes do lago, como ao redor é mais bonito. Porque as coisas vão florescendo. O ambiente é menos árido por causa da presença da água. Então, na verdade, o que o noivo está querendo dizer? Olha, Jesus está querendo dizer para nós: olha, vocês são fontes de jardins. Vocês são fontes de beleza para esse mundo tão deteriorado, para essas famílias tão arrasadas nos seus valores. A igreja está aqui para fazer esse mundo florescer, para construir de novo um jardim, porque esse é o nosso objetivo. Porque essa foi a primeira obra do pecado. Qual foi a primeira obra do pecado? Nos tirar do jardim. E o que a igreja está fazendo? O que a igreja precisa fazer? Ela precisa gerar jardins nesse caos, nesse mundo caótico que a gente vive. Trazer a beleza daquilo que Deus tem para a nossa vida. Eu falei lá na igreja, quando Jesus Cristo ressuscita, passa 3 dias morto ali, e aí quando Maria vai lá e Jesus já não está no túmulo, acho que os jovens adolescentes vão entender mais assim: Jesus ressuscita, sabe, com o corpo glorificado, meu irmão, cheio de poder, meu irmão. Ele podia estar como? Maria podia estar encontrando ele como?
sei lá, soltando raio, meu irmão, dando Kamehameha, igual o Goku, sei lá, meu irmão. O cara acabou de ressuscitar, corpo glorificado, poderoso, mas Maria olha para ele e pensa que ele é um jardineiro. Porque Jesus, com toda a sua glória, resolveu passear no meio de um jardim. Resolveu passear no meio do mato, no meio das flores. Porque a igreja precisa resgatar aquilo que Deus trouxe aqui para a terra. Há um planejamento original e a igreja precisa ser isso. Compreende? Ezequiel capítulo 47, a partir do versículo 1 vai dizer: depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas do limiar do templo. Versículo 12: junto ao rio, ao ribeiro, as ribanceiras de um lado e de um outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, não faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. O que Ezequiel está dizendo aqui? Ele vê um templo e ele vê águas saindo do limiar do templo. O que é o limiar? O limiar é, você não desce ali a escada, você não tem a calçada, que é a parte do cimento. O limiar é a divisa entre o último degrau e o chão. Quando Ezequiel olha para o santuário, ele vê um rio saindo debaixo do templo. Ele vê um rio saindo debaixo do templo. E ele vai dizer que tudo em volta começava a florescer. E que as folhas daquelas árvores ali do lado não envelheciam. E que os frutos gerados serviam tanto para alimento quanto para remédio. Há um entendimento, uma mensagem nisso aqui. Uma igreja que não causa um impacto na sua localidade, não há água jorrando dela. Porque na verdade a água não estava lá dentro. Veja que Ezequiel nem entra no templo. Ezequiel, a visão de Ezequiel, ele está de fora no templo. E só de olhar para o templo, ele vê que a água flui da porta do templo para fora. As águas estão saindo para fora. E aí os frutos das árvores que são gerados desse rio servem de alimento e servem de remédio. Só a igreja tem o conhecimento que pode realmente satisfazer a fome desse mundo, que está tão perdido querendo se saciar de qualquer coisa. Sabe? Só a igreja tem o conhecimento do remédio que pode sarar esse mundo. A igreja precisa impactar o local onde ela está. As pessoas precisam olhar para a igreja e falar assim: caramba, como que aquela igreja abençoa a sua redondeza, os seus arredores. Hoje, conversando lá com a igreja, a gente falou um pouco sobre dons, fizemos uma reunião de família, né? E esse ano a gente começa a abrir a igreja nos dias de culto para janta e banho para pessoas em situação de rua. A gente vai colocar isso no letreiro da igreja. Toda terça, toda quinta, pessoas poderão entrar para jantar e tomar banho. Depois a gente abre para a segunda e para a quarta. Porque a igreja precisa fluir esse rio. Compreende? A igreja precisa fluir esse rio. A igreja precisa mostrar para o mundo, ela precisa manifestar o reino de Deus. Ezequiel não precisou entrar na igreja. Ele só do lado de fora, ele já viu o poder que aquele templo tinha. De trazer vida ao seu derredor e ao seu redor. Bem, o que a gente acabou de ler em Ezequiel é o que está escrito em Salmos capítulo 1, versículo 3. O que ele vê? Ele vê um rio saindo do templo e árvores crescendo. Salmo capítulo 1, versículo 3 vai dizer: o justo é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folha não murcha. E Ezequiel vai mais além do que o salmista, porque o salmista ele trata numa questão para ele. Ezequiel vai dizer o que gera na vida dele, vai dizer o que uma vida que foi abençoada é capaz de gerar para outras pessoas: alimento e remédio, sustento e cura. Entende? Muitas igrejas às vezes adotam um sistema de trato com a sua membresia de ficar, sabe, dando satisfação o tempo todo.
Sabe aquela coisa assim, não, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Tudo tem que falar com o pastor, tudo tem que falar com o pastor, perguntar ao pastor se pode. Você não pode, pastor, eu vou viajar, o que o senhor acha? Eu falei, sei lá, não trabalho com turismo. Trabalho com turismo. Pastor, eu vou comprar um carro, não sou mecânico. Você ora, pergunta a Deus e Ele vai te orientar. Como é que eu vou falar sobre carro? Eu vou falar sobre isso. Mas aí eu já vi, pastor fala assim, aí ó, compra um carro, não consulta o pastor, aí bate o carro, não sabe por quê. Eu falei, que isso, gente? Isso é candomblé, isso é macumba, isso é feitiçaria, isso não tem nada a ver com o evangelho. Mas porque quer se manter e se criar um visgo de medo na membresia, para trazer a igreja para si numa dependência e achar que a pessoa não consegue ser cristão ou ser cristã, longe do direcionamento do pastor, se anula o sacerdócio universal, se anula o texto que a Bíblia diz que Deus fez a todos reis e sacerdotes. Não consegue desenvolver. A gente precisa ser curado, meu irmão. A gente precisa ser alimentado por essas águas que correm dentro de nós, de desenvolvermos a nossa vida com o Senhor. Ah, mas é a função do pastor. O pastor está aqui para zelar pela doutrina, zelar pela igreja, proteger a igreja contra as heresias. O maior desafio do pastor não é contra o diabo, não, gente. Você acha que o problema da igreja é o diabo? Não é. Nosso problema não é o diabo. A maior luta de Jesus Cristo e dos apóstolos não foi contra o diabo, foi contra os falsos mestres, foi contra falsas doutrinas, contra heresias, porque o diabo nunca foi problema para Jesus. Porque a Bíblia diz que, temes tu a Deus, fazes bem. O diabo também teme e estremece, porque o diabo teme a Deus. Quando Jesus chega lá, e os demônios chegam assim, caramba, você veio nos atormentar, eu vou ter que ir para o porco, vou morrer. O diabo, os demônios temem ao Senhor, eles se submetem ao Senhor. Quando o nome de Cristo é glorificado e exaltado, o diabo entende o seu lugar. Agora, o falso mestre, ele não teme a Deus. O falso mestre, ele não teme a Deus. E às vezes a gente inverte. Quantas vezes a gente cansou de ouvir, né, como é que é? O ladrão veio para matar e roubar e destruir. A gente acha que esse texto está falando do diabo e não está. Tá não, irmão. Quando o texto vai dizer que o ladrão veio para matar, roubar e destruir, esse ladrão não é Satanás, esse ladrão é o falso pastor. Porque Jesus Cristo vai dizer, porque ele vendo vir o lobo, quem é o lobo? O lobo é o diabo. Quando ele vem vindo o lobo, ele foge, porque ele não cuida das suas ovelhas. A grande luta de Jesus Cristo e seus apóstolos são contra os falsos doutores da lei, que estão dentro da igreja trazendo conhecimentos que não ensinam a igreja a glorificar o nome do Senhor e desenvolver a sua vida. Acha que eu sou eternamente dependente de um pastor? Não sou. Apóstolo Paulo, quando fala para a igreja de Roma, quem foi que fundou a igreja de Roma? Não foi ninguém. Depois do Pentecoste, a igreja de Roma simplesmente nasce. Aí o apóstolo Paulo fala assim, tem uma igreja lá em Roma. Como é que eles surgiram? Do nada. Eles foram para Jerusalém, ficaram ali, voltaram para sua casa e eles vão formar uma igreja. A apóstolo fala assim, não, eles precisam ser doutrinados, porque senão vai desandar. Aí o apóstolo Paulo vai lá e escreve a carta para Roma. Mas foi uma igreja que nasceu na ação do Espírito Santo. Compreende? Na ação do Espírito Santo. Bem, continuando, que a hora está indo embora. Isaías 35, versículo 5. Eu creio, sim, irmão, que quando essa água jorra de nós, a gente é curado não só de enfermidade, curado na nossa vida, na nossa forma de enxergar o Evangelho, de se relacionar com Deus, de se relacionar com o nosso irmão, se relacionar, nos curar mesmo, tirar as nossas mazelas. Isaías 35 vai dizer, então se abrirá os olhos dos cegos, e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Versículo 6. Os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará. Por quê? Pois as águas arrebentarão no deserto, e ribeiros no ermo. Por que que tudo isso vai acontecer? Porque as águas vão se arrebentar no deserto, e vão trazer vida. Talvez a tua vida, você esteja aqui nessa noite e você se sinta que a sua vida está meio desertificada. Não há beleza no teu casamento, sabe, na tua vida, nos teus próprios sentimentos. Às vezes a tua vida está toda direitinha, mas você sente um vazio existencial que você não consegue entender. A tua alma está um deserto. A tua alma está em deserto. E aí a gente precisa entender, que água é essa? Que fonte é essa? Que fonte é essa? Jesus vai explicar em Mateus 11:4. E Jesus respondendo, disse-lhes, ide,
anunciai a João. Vamos relembrar aqui. João manda os discípulos para Jesus. Ele preparou o caminho, tal, tudo que você já sabe. E ele fala assim, pergunta para Jesus se ele realmente é o Messias, porque ele já ia morrer. Ele só queria morrer tranquilo. E aí Jesus manda uma resposta. Vai lá e fala para João. Vamos lá. E Jesus respondeu, disse-lhe, ide anunciar a João o que estás ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o evangelho. Jesus está tirando esse texto aqui do nada? Não, não está. Ele está repetindo a profecia de Isaías, que diz que quando as águas estourassem no deserto, cegos iriam ver, mudos iriam falar, surdos iriam ouvir, coxos iriam falar, coxos iriam andar. E aí Jesus vai dizer assim, olha, diga para João, ele vai entender. Os cegos estão vendo, os mudos estão falando, os coxos estão andando, os leprosos estão purificados. Eu sou a fonte que vim para arrebentar nesse deserto. Água viva vai rolar nesse lugar. Eu cheguei para estabelecer o reino do Senhor na terra. E o caos vai terminar, meu irmão. Ou você se prepara ou tu não se prepara, porque o reino já chegou. A igreja, nós somos... Quem lembra do 300? Lembra do 300? Desculpa, tá? Perdão. A Vanessa Granada fala assim, Sam, não consigo acompanhar a tua pregação, porque quando eu estou quase pronto para chorar, do nada tu mete um filme. Aí minha lágrima faz assim, ó. Tchu. Quem viu 300 do Leônidas? Sabe, lembra do Rodrigo Santoro? Quando chega, eles não mandam emissários e dizem assim, olha só, vai se render ou não vai se render? Porque ou se você se rende, você se torna servo. Se você não se render, você vai morrer. É isso que nós somos. Nós somos emissários de um reino que já chegou. E a igreja está na terra aqui para fazer isso. Querido, o reino já chegou. Ou você se rende, ou você paga o preço. Porque o reino já chegou. A gente só está preparando o caminho. O rei está vindo logo ali atrás. Toma a sua decisão agora. Não depende de você querer ou não querer. Jesus já trouxe o reino para a terra. Essa água só pode vir de Deus e de Jesus, meu irmão. Jeremias 17:5 diz, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, versículo 6, porque será como arbusto solitário no deserto, antes morará nos lugares secos do deserto. Versículo 7, bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes por ribeiros, e não se receia do calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão... Eu fico lendo esses textos aqui, me dá uma coisa estranha. Porque assim, irmão, eu fico impressionado. Na época da eleição do presidencial, eu só tenho um vídeo lá na igreja, e eu preguei sobre política. Tem um vídeo no YouTube, de um bêbado. Aquele bêbado é fenomenal, meu irmão. Eu fiz uma ediçãozinha, tá no meu canal do YouTube. Que vem o bêbado assim, ó, assim mesmo. Aí um cara fala assim, e aí, Lula ou Bolsonaro? Aí o bêbado olha assim, alguém já viu esse vídeo? Não? Ninguém viu não? Ele fala assim, ó. Nenhum dos dois. Homens caem, reinos caem, mas só o Senhor permanece para sempre. Aí eu fico vendo um monte de crente depositando esperança no Lula, no Bolsonaro, não sei o que, se degladiando, meu irmão. Não, aí eu fico, não, eu temo, porque o Bolsonaro está aí, dias ruins virão. Não, eu temo, que não sei o que. Não, você já deu a graça pelo livramento do seu... Meu irmão, a minha vida depende do Senhor. Minhas raízes estão aprofundadas nos ribeiros do Senhor. A igreja não teme momentos de calor. A igreja não teme momentos de luta, porque ela sabe da onde ela bebe. Ela sabe da onde ela bebe, meu irmão. Glória a Deus. Continua, versículo 8. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes para o ribeiro. E não se receia do calor, mas a sua folha fica verde no ano da sequidão. E não se perturba, e nem deixa de dar frutos. Nem deixa de dar frutos. Eu falei isso lá na igreja hoje, não foi, Mariana? Eu falei assim, eu até perguntei isso para a igreja. Quem acha que todo crente, eu acho que vou fazer esse teste aqui também. Quem acha que todo crente é obrigado a ter um dom no Espírito Santo? Um dom espiritual? Levanta a mão. Tá vendo? A gente é obrigado. Todo crente é obrigado a ter um dom do Espírito Santo.
O dom de... É porque a gente resolveu fazer aquele tripé: língua, profecia e cura. Acabou. Porque são 5 listas de dons. É muito dom. Ou é dom de sabedoria, ou é dom de ciência, ou é dom de misericórdia, ou é dom de ofertar. É muito dom, ou dom de hospitalidade, dom de serviço. Eu sou obrigado a ter um dom. Porque quando eu recebo o Espírito Santo, ele já é o dom, ele traz o dom para mim. Eu falei isso para a igreja, é por isso que a gente vai dar conta das nossas obras. Porque o Espírito Santo já colocou o dom em mim. Dele é o querer e dele é o realizar. Eu sou obrigado a frutificar. Porque é o dom que traz sentido à minha presença no corpo. Pô, qual é o dom da minha mão? Pegar. Qual é o dom do meu pé? Andar. Uma coisa que está dentro de mim e não tem sentido, não tem função, não tem serventia, é jogado fora. A Bíblia vai dizer: todo ramo que estiver plantado em mim e não dá fruto, ele é arrancado e jogado na fogueira. Porque se está no teu corpo, meu irmão, e é membro, tem que ter sentido. Ou então é espinha, cravo e verruga. O que tu é? O que nós somos? Nós temos um dom, nós precisamos frutificar. Você precisa frutificar para o Senhor. Falei lá na igreja: não, pastor, mas nem todo mundo tem dom. Tem sim. Lá no texto vai dizer: e aí um do Espírito Santo deu isso, e a outro do Espírito Santo deu isso, e a outro do Espírito Santo deu isso. E ele deu, saiu dando, do jeito que ele queria. Não tem um versículo que diz: e a alguns ele não deu nada. Não tem esse texto. Todos têm um dom, porque é o dom que me torna membro do corpo de Cristo. Porque é o dom que me identifica. O que tu é no corpo de Cristo? Não, eu sou isso. Porque se eu sou inerte, eu não gero fruto. E aí a minha fé fica raquítica. E daqui a pouco eu estou necrosão dentro do Evangelho. Né? 1 Coríntios 10, versículo 4, vai dizer: e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Do que o apóstolo Paulo está falando aqui? O apóstolo Paulo está falando do episódio de Moisés com o povo no deserto. Que eles estavam andando no deserto e aquela tal da rocha de Horebe. Não quer dizer que existia uma rocha. Vai vir outro filme, tá? Tipo do Indiana Jones. Vamos sair do deserto, aquela pedra se rodou. Não é que tinha uma pedra se arrastando. Mas o apóstolo Paulo vai dizer que a presença de Cristo, não importa onde ele estivesse, sempre daria água para eles. Jesus Cristo geraria essa água para eles. Esse texto está lá em Êxodo 17, 6. Eis que estarei ali diante de ti, sobre a rocha em Horebe, ferirás a rocha e dela sairá água, e o povo nela beberá. Então presta atenção, Moisés vai lá, fere a rocha, e a rocha sai o quê? Água. Por que o apóstolo Paulo aos Coríntios vai dizer que essa rocha é Cristo? Porque da mesma forma que Moisés fere a rocha e dela brota água, o nosso Deus, lá no monte do Calvário, fere a rocha angular. E a Bíblia vai dizer que é o soldado, ao penetrar o peito de Cristo, do seu peito, brota água. Ele é a fonte da água viva. Ele é a fonte da água viva. Eu sei que pode ter muitas explicações fisiológicas. Não, porque está da pleura, blá, 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 blá. Eu não quero saber. Eu sei que se não tivesse importância, a Bíblia não relataria. A gente precisa ficar de orelha em pé toda vez que a Bíblia do nada faz um relato que poderia não estar. Por que a Bíblia está aqui? Jesus é a fonte da água viva para as nossas vidas. Apóstolo Paulo estava certo, ele é a fonte da água viva. O problema, a grande tristeza, irmão, é saber que mesmo Jesus Cristo, nos prometendo companhia, nos prometendo jorrar água viva sobre a nossa vida, a gente sempre prefere outras coisas que senão a sua companhia e que senão a sua presença. O povo é o mesmo, ele reclamou, no Egito tinha cebola, sabe? Ah, não, a gente quer carne, a gente quer pão, toma pão. Não, agora eu não quero pão, agora eu quero carne. Nunca está satisfeito, porque a presença de Deus nunca é plena em sua vida. Ele nunca se satisfaz do Senhor. Ele inverteu o texto. Ele fala assim: Senhor, se o Senhor fizer, eu vou me agradar de ti. Mas o texto diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do seu coração. As pessoas não vêm para o culto para se agradar do Senhor. O que é se agradar do Senhor? Caramba, eu quero experimentar a presença do Senhor. Como é bom experimentar do Senhor. Mas você recebeu o quê? Eu recebi o Senhor, ué. E aí quando eu me agrado do Senhor, Ele satisfaz os desejos do meu coração. Mas também eu estou tão feliz com Ele, que se Ele satisfazer, eu também não estou nem aí. Porque eu estou me agradando dEle. Só que muitas pessoas estão indo para a igreja, para vários lugares, para satisfazer os desejos do coração. Para caso Deus os satisfaça, aí eles dizem: Senhor, então eu te alegro. Estou feliz com o Senhor, hein? O Senhor me abençoa. O Senhor me abençoa. Às vezes eu recebo mensagem assim: pastor, Deus salva o casamento? Eu falei: Deus salva a tua vida. Não, mas eu quero saber se Deus salva o casamento. Eu falei: não, Deus salva a tua vida.
Aí ela falou assim, você não está entendendo o que eu estou perguntando? Não, eu falei, não, eu estou entendendo. Eu estou entendendo que já é a terceira vez que você me pergunta isso, e você só vem para Deus quando as coisas estão ruins. Deus não é garoto de favor. Deus é Senhor. Ou a gente se agrada exclusivamente dele, ou a gente não entendeu quem ele é. Vamos tentar entender isso aqui? Abra sua Bíblia lá em Salmos 78. Salmos 78. Esse Deus é muito maravilhoso, irmão, porque quando, sabe aquela coisa assim, tem uma frase do João Calvino que é muito legal. Às vezes a pessoa fala assim, não, mas como é que eu vou fazer isso tudo para Deus? Se o ser humano não é capaz. Realmente a gente não é capaz não, irmão. Calvino vai dizer, o Senhor é tão bondoso que até aquilo que Ele nos exige com graça nos concede. Ele nos exige porque Ele já nos deu capacidade de fazer. Através da sua graça. Abra sua Bíblia em Salmos 78, versículo do 16 ao 35. Eu sei que é grande, mas vai valer a pena. Salmo 78, 16 ao 35. Da pedra fez brotar torrentes, fez manar água como rios. Ela está falando de que pedra aqui? Da pedra de Horebe. Está falando do povo que estava com sede no deserto. Mas ainda assim, prosseguiram em pecar contra ele, e se rebelaram no deserto contra o Altíssimo. Tentaram a Deus no seu coração, pedindo alimento, que lhe fosse do gosto. Falaram contra Deus, dizendo, pode por acaso preparar-nos mesa no deserto? Com efeito, feriu ele a rocha, e dela manaram águas, transbordaram. Pode ele dar-nos pão também? Ou fornecer carne para o seu povo? É muita petulância, gente. É muita petulância. Continuando. Ouvindo isto, o Senhor ficou indignado. Acendeu-se o fogo contra Jacó, que está falando do povo, né? E também se levantou o seu furor contra Israel, porque não creram em Deus e nem confiaram na sua salvação. Não obstante, ordenou... Olha aqui, presta atenção. Esse povo está fazendo o que com Deus? O afrontando, o enfrentando, o ofendendo, o ofendendo. Vamos ver qual é a resposta de Deus? Não obstante, ordenou as alturas e abriu as portas dos céus. Fez chover maná sobre eles para alimentá-los. Ele deu cereal do céu. Comeu cada qual o pão dos anjos. Enviou-lhe eles comida a fartar. Fez soprar no céu o vento do oriente. Pelo seu poder conduziu o vento do sul. Também fez chover sobre eles carne como poeira. E voláteis como areia dos mares. Fez-los cair no meio do arraial deles, ao redor de suas tendas. Então comeram e se fartaram a valer, pois lhe Deus fez o que eles quiseram. Porém, não reprimiram o apetite. Tinham ainda na boca o alimento quando se elevou contra eles a ira de Deus. E entre os seus mais robustos semeou a morte e prostrou os jovens da casa de Israel. Deus derramou, foi milagre. Um povo que o ofendeu, um povo que o enfrentou, e Deus falou assim, quer milagre? Toma milagre. Toma pão. Toma carne. Toma codorna. Come o pão dos anjos. Come. Toma milagre. Toma milagre. Toma livramento. Toma prosperidade. E a Bíblia vai dizer que eles ainda estavam com a boca cheia quando o Senhor os fez cair no deserto e os matou. Não se iluda. Não se iluda em achar que quando o milagre chega na tua vida, é porque Deus está se satisfazendo da tua vida. Talvez Deus só esteja acelerando o seu julgamento para mostrar para você mesmo quem você é e que tipo de apetite você tem da palavra de Deus. Porque você não quer o pão da vida, você quer aquilo que Deus pode te dar. E Deus vai lá e mostra para você, é isso que tu é. Tu é um insaciável, tu é um egoísta. Toma milagre. Toma milagre. E a gente vê aí, ó, muitos se perdendo e recebendo milagres. E aí, uma vez falando isso na igreja, o pastor um membro falou assim, pastor, mas olha só, o senhor consegue chegar para uma igreja, assim, alguns aqui sabem que eu tenho uma crítica muito feroz em relação à questão do evangelho neopentecostal, do universal, do Valdomiro. Eu nunca neguei isso, nunca neguei, para mim nem a igreja. Agora, e aí você consegue dizer que não é Deus que está ali, que Deus não está fazendo aqui? Eu mostrei esse texto para ele. Ele falou assim, tá aqui, filho, milagre. Toma milagre aí, ó, quer milagre? Toma milagre, pô. Toma milagre, porque o objetivo de Deus não é me dar milagre, o objetivo de Deus é me dar eternidade.
É me dar bênção, não é me dar bênção local, é me dar uma bênção superior. É me levar para a sua eternidade. Não que Ele não queira nos abençoar, mas quando nós nos relacionamos com Ele apenas pela bênção, nós o ofendemos, nós o afrontamos. Pastor, como é que você sabe? É óbvio que eu sei. Eu sei porque geralmente o crente desse não dá fruto. Pergunta para ver se esse caçador de milagres aí, não tem um livro Caçador de Deus, pergunta onde é que está esse pessoal que gosta de caçar milagre, que adora fazer um voto para o Senhor, para prosperar, para enriquecer, para comprar carro. Pergunta onde eles estão na hora do evangelismo. Pergunta onde eles estão na hora de dar folheto na rua. Pergunta onde eles estão na hora de orar. Pergunta onde eles estão na hora de estudar a Bíblia na EBD. Não estão em lugar nenhum porque só querem milagre, meu irmão. São afrontadores do Senhor. São pessoas que querem se relacionar porque Deus, pelo que Deus pode te dar a eles. Querem se relacionar com Cristo só pelos presentes, meu irmão. Acham que a igreja é um local de distribuição de bênção. Não é. A igreja é um local para proclamar as verdades absolutas do reino de Deus. Deus me abençoa sim, Deus me prospera sim, mas a verdade do evangelho é que o pecador precisa se arrepender. Eu só não vou te pedir desculpa se a minha pregação assim, de certa forma te ofende, porque o meu objetivo aqui não é agradar a ninguém. O meu serviço sacerdotal eu resolvo com Deus. É com Deus. É com Deus. Eu preciso pregar aquilo que Deus espera que eu pregue. Compreende? Não se iluda, meu irmão, por ver na televisão essa enxurrada de igrejas. Ah, aconteceu isso, aconteceu. É Deus, é Deus? Pode ser Deus mesmo. Inclusive para os julgá-los e para condená-los. Não fica desanimado, meu irmão. Desanima não. Jesus tem água viva de verdade, mas de verdade mesmo, para a nossa vida. Pastor Sandro, quando é que eu sei que a água viva é de verdade? É simples, porque quando bebe, tu não sente mais sede. Agora, quando tu vai no culto, que tu ouve uma pregação, e aí na outra semana você já fica assim, eu tô cansado, tu tá com sede de novo, lindo. Tá bebendo qualquer outra água. Pode ser até Perrier, que é cara pra caramba. Pode ser até Perrier, meu irmão. Não é a água de Cristo, porque a água de Cristo, quando você bebe, saciou de uma vez por todas, vou fluir para a eternidade. Acabou. Na vida tem percalços, na vida tem coisas, na vida tem lutas, mas eu vou fluir para a eternidade. Abre sua Bíblia em Jó. Eita Jesus. Abre sua Bíblia em Jó, capítulo 14. 14, versículos 7 e 9. Diz assim, porque esse texto aqui, ele às vezes é mal compreendido. É claro que não é pecado cantar aquela música do Diante do Trono, não, né? A esperança. Eu até gosto dessa música, só que o sentido do texto não é esse. Assim, numa questão de entendimento maior, pode ser. Jó 14, 7 e 9, vai dizer: porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos, e se envelhecer a terra sua raiz e não chover, e morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como planta nova. Aí as pessoas falam assim, ao cheiro das águas. Aí as pessoas falam assim, eu vou brotar. Só que Jó não está falando disso, Jó está falando de tronco mesmo. Jó não está falando da gente não, ele está falando de tronco, de galho mesmo. Ele vai falar da gente agora. Continua o texto. Versículo 10. Então ele vai dizer, olha, se a árvore cair e se apodrecer, só no cheiro da água ela vai viver de volta. Agora vamos para o homem. O homem, porém, morre e fica prostrado. Jó também não estava bem, né? Vamos considerar aqui, né? Vamos dar um desconto. Expira o homem, onde está? Com as águas do lago se evapora, o rio se esgota e seca. Assim o homem se deita e não se levanta. Enquanto existirem os céus, não acordará, nem será despertado do seu sono. Que me encobrisse na sepultura e que me ocultasse até que a sua ira fosse. Versículo 14. Morrendo o homem, porventura tornará a viver? Entende essa pergunta? Jó está falando assim, caramba, a árvore consegue viver, o homem não. Eles não tinham entendimento, a teologia não era muito desenvolvida. Mas ele faz a pergunta, morrendo o homem, poderá esse homem voltar a viver? A resposta está em João 11, 25. Eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E é claro que viverá. Porque se a Bíblia diz no livro de Mateus que Ele cuida da planta, quanto mais não cuidará de nós. Você pode estar com a tua vida hoje prostrada, caída, seca. As pessoas olhando assim, levanta, mas não.
levanta, mas não. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. A morte é o estágio final. Antes da morte, se Jesus resolve a morte, meu filho, o que ele não resolve? Se Jesus resolve a morte, que é um problema maior da humanidade, o que você acha que Jesus Cristo não é capaz de resolver? Na aplicação prática dessa mensagem, é que o nosso desejo para o Senhor seja tal qual o desejo de Davi. Lá em 1 Crônicas, capítulo 11, 17, Davi do nada diz assim, suspirou Davi e disse, quem me dera beber água do poço que está junto à porta de Belém. Ele sente uma saudade, sabe? Poxa, eu queria tanto beber da água de Belém. Miqueias capítulo 5, versículo 2 vai dizer, e tu, Belém Eufrata, de ti sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens, presta atenção, origens são desde a eternidade. E tu, Belém Eufrata, de ti sairá aquele cuja origem é desde a eternidade. Colossenses 1,17 vai dizer que Jesus Cristo é antes de todas as coisas. Jesus Cristo é a água de Belém que está jorrando aqui nessa noite sobre a minha vida e sobre a tua vida. O que Davi estava suspirando ali, meu irmão, é aquilo que está escrito no Salmo 42:1, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim, pois por ti, ó Deus, suspira a minha alma tem sede de ti. A minha alma tem sede de ti. A minha alma suspira por beber das tuas águas, por me sentir saciado por beber das tuas águas. Apocalipse 22, versículo 1 vai dizer, então me mostrou o rio da água viva, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Lembra daquela passagem de Ezequiel? Da água que sai do templo, do oliveira, aqui uma visão. Apocalipse agora vai pegar essa visão e vai jogar lá na glória. E vai dizer, então, João vai ver, então mostrou-me um rio que saía por debaixo do trono de Deus e do Cordeiro. Acompanha comigo. Zacarias 14, versículo 8 vai dizer, naquele dia também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a visão que Ezequias está vendo daquele templo é a mesma visão que João está vendo em Apocalipse, ao olhar para o trono, de Deus e do Cordeiro e ver essa água jorrando por debaixo do templo. Eu falo assim, mas Sandro, mas lá em Jeremias ele vê um templo. João e Apocalipse não vê um templo. João e Apocalipse ele vê um trono de Deus, e quem está sentado nesse trono é o Cordeiro. É a mesma visão. É a mesma visão. João 2,19 vai dizer, Jesus lhe respondeu, tu destrói esse santuário, eu em 3 dias o reconstruo. Sabe por quê? Porque o Cordeiro que está se assentado no trono de Deus é o último templo da adoração. E esse templo se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o terceiro templo. Estou vendo um montão de crente aí preocupado. Israel está fazendo um templo. Esquece isso, meu irmão. Esquece isso, irmão. Isso não tem nada a ver com as profecias bíblicas. Tem nada a ver. Vai pensando que é o terceiro templo. Jesus foi bem claro. Vai cair e eu vou levantar um outro templo depois de 3 dias. Você é capaz de levantar um templo depois de 3 dias? Eu sou o templo. Eu sou o templo. Eu sou o templo. A promessa em Apocalipse é dizer que na cidade santa não haverá um templo lá, porque Deus será com todos eles. Deus será com todos eles. A gente precisa começar a compreender a maravilha da visão da revelação bíblica e parar de apequenar a palavra do Senhor. Eu fico, vou usar uma palavra aqui que eu gosto, estupefato. Lá na Bíblia está escrito, e a arca será tomada, e nunca mais se ouvirá, e se fará menção, e se lembrará. Aí eu faço uma peça, aí eu boto uma arca. Aí eu monto uma igreja, e eu boto em cima do altar uma arca. Mas na Bíblia está dizendo, e nunca mais se fará.
e nunca mais se lembrará, e nunca mais se falará. Aí eu faço a arca. Aí eu acho que a igreja, o espaço arquitetônico, não, é o receptáculo da presença de Deus, meu irmão. Podia ser até aquele receptáculo do caça-fantasma, sabe, que jogava, toma outro filme aí, todos os fantasmas do mundo, meu irmão. A Bíblia é clara, Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Não há templo que seja capaz de compor a glória do Senhor. No céu não haverá templos, o culto será constante, porque Deus habitará no nosso meio para todo o sempre, meu irmão. Apocalipse 21, versículo 6. Jesus vai dizer: eu sou o alfa e a ômega, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Quem tem sede, darei de graça da fonte da água viva. Apocalipse 22, 17 vai dizer: vem, aquele que tem sede venha, e quem quiser receba de graça a água da vida. Então quem é Jesus Cristo? Ele é a fonte da água viva. Compreende? Quando João olha para o Apocalipse, ele vê um trono, ele vê o Pai e ele vê Jesus Cristo. E embaixo do trono flui o rio de água viva. Ué, Jesus é a fonte. Quem é a água viva? João capítulo 7, João 7, versículo 37. Minha Bíblia está meio agarrada aqui porque choveu em cima dela. Mas eu não troco não, é bastante valor para mim, tá? Eu ganhei essa Bíblia aqui em... Cadê a data? Tinha uma data aqui, gente. Foi há 12 anos atrás. 12 anos atrás, quando eu fui consagrado a presbítero aqui nessa igreja. Foi a Bíblia que eu ganhei quando eu fui consagrado a presbítero aqui. Está comigo até hoje. Quem é essa água? João 7, versículo 37. No último grande dia da festa, levantou-se Jesus e clamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E isso ele dizia com respeito ao Espírito Santo, que ainda haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado a eles. Compreende? Compreende por que a obra do Espírito Santo é me convencer do pecado? Porque o Espírito Santo é a água de Cristo. Como é que Jesus me lava? Com o Espírito Santo. Como é que Ele me limpa? Com o Espírito Santo. E por que Ele me limpa? Porque Ele me convence do pecado. É por isso que a Bíblia diz assim: olha, eu vos batizo com água, virá um após mim que vos batizará com o Espírito Santo. Porque assim como João Batista tinha um rio, Jesus Cristo tinha o Espírito Santo. Jesus Cristo é a fonte. Ou você acha que a Trindade se separou? Não. No trono tinha o Pai, no trono tinha o Cordeiro. E o que fluía desse trono? O Espírito Santo do Senhor. O rio de águas cristalinas. O Espírito Santo do Senhor. É o Espírito Santo que me conduz para a eternidade. É o Espírito Santo que faz com que da minha vida fluam rios de águas vivas, porque é Ele que gera em mim, é Ele que traz à minha memória coisas que me dão esperança, é Ele que me leva o meu coração a buscar ao Pai, é Ele que me estabelece a comunhão com o Senhor, porque é um rio que não para de fluir o tempo todo. É o Espírito Santo dentro da minha vida. E quem me deu esse Espírito Santo? Jesus Cristo de Nazaré. O Espírito Santo é a água viva, que um dia eu levantei a minha mão e resolvi mergulhar, ir para as águas do batismo. Entendeu por que o batismo é tão importante na nossa vida? Ele é uma expressão visível máxima daquilo que o Espírito Santo faz dentro do nosso interior, que é nos lavar. Essa é a principal obra do Espírito Santo: nos lavar, nos purificar. Sabe, não adianta você cantar, tremer, se ainda há pecado na sua vida. Qual deve ser a nossa principal oração? Não, eu vou buscar mais do Espírito Santo do Senhor.
Amém. Mas o que ele tem para mim? Rios de águas vivas. E o que esses rios fazem? Me lavam, me limpam, me deixam puro, lavam as minhas roupas, me deixa purificado. Compreende? Essa é a obra do Espírito Santo na tua vida. Essa é a obra do Espírito Santo na tua vida. Então não tem lógica você ver uma pessoa chorando no louvor com mágoa no coração do irmão. Então não tem lógica você ver uma pessoa às vezes sendo usado num dom, qualquer que seja ele, e às vezes ele causa contenda na família. Então não tem lógica você às vezes ver jovens chorando no louvor. E a vida ali não está tendo santidade. Ou no casado não está tendo santidade. Porque a principal obra do Espírito Santo é nos lavar. É nos lavar. E se ele não nos lavar, nada vai acontecer. Nada vai acontecer, porque a primeira obra dele é limpar. A primeira obra dele é lavar. Minha mãe tem toque de limpeza. Muita mulher deve ter aqui, talvez alguns homens. Às vezes quando a gente saía, talvez as mulheres vai ser mais fácil fazer isso. Sabe aquele programa de índio que você faz? Tipo, vamos alugar uma casa pro carnaval. E tu leva aquela renca, vai dar errado no final. Mas todo mundo sai feliz. Deu errado, mas todo mundo sai feliz. O que geralmente a primeira coisa que as mulheres fazem? Qual a primeira coisa? Pegou uma casa, chega aqui, pega uma vassoura e... Vou cozinhar nessa cozinha? Não sei, eu vou limpar. Opa, vou deitar nesse lençol? Não vou, eu vou botar um lençol limpo. Tu limpa o quarto, tu limpa tudo. Você limpa tudo. Porque você sabe que não dá para ficar onde há imundícia. Quando o Espírito Santo entra na nossa vida, a primeira coisa que ele faz é nos limpar. Ele não vai operar através da tua vida enquanto você não estiver limpo. Ele não vai fluir na tua vida enquanto você não estiver limpo. Arrancar essa mágoa do teu coração, esse rancor do teu coração, essa tua indiferença, essa capacidade que você tem de não falar com as pessoas. Ou você é nova criatura ou tu não é. As coisas velhas se passaram. Peça para as águas do Espírito Santo de hoje lavarem a tua vida, purificarem o teu coração. E aí as pessoas vão ser capazes de olhar para você. Caramba, olha aquele crente lá. Rios fluem da onde ele passa. De onde ele passa as pessoas percebem. Porque tudo ao redor dele floresce. As árvores crescem, elas dão os frutos. As coisas acontecem. E por quê? É porque ele é bom? Não, porque através da minha vida o Espírito Santo está fluindo e os ribeiros estão arrebentando no deserto. E onde a igreja do Senhor põe o seu pé, o que era morte passa a ser vida. O que era sequidão passa a ser jardim, meu irmão. Deus quer fazer isso através da nossa vida. Mas antes de tudo, Ele precisa nos lavar. Ele precisa nos limpar. Ele precisa nos purificar, meu irmão. Faz uma revista agora no teu celular aí. O Espírito Santo quer fazer a obra aí, meu irmão. Nos teus arquivos do computador, lá no teu trabalho, na forma que você age, na forma que você conduz, na forma que você trata a tua mãe, na forma que você trata o seu filho, na forma que você trata a sua igreja, na forma que você trata o teu dom. Deixa o Espírito Santo te limpar, porque só assim os rios que fluem para a eternidade é capaz de fluir. Compreende? É por isso que ele vai dizer, olha, há um caminho para o Senhor, e é o caminho da santidade. O imundo não passará por ele. Só passa quem é limpo. Só passa quem é lavado. Amém? Vamos colocar de pé. Aleluias.